Bem tornado, tifoso bianconero, Finestra Bianconera, hoje quarta-feira, até rimou, né? Falar rapidinho aqui de dois assuntos importantíssimos, um assunto muito sério e ainda esse assunto chato sobre o racismo e terminando com o Seferin, que tem a ver o que eu vou falar, uma coisa intercalada com a outra, parece que não, mas tem. É o seguinte, ontem quando eu comentei da minha repúdia a uma emissora e a um jornalista foi porque tentaram passar uma imagem de que a torcida da Juve é uma torcida racista. Entendeu? O que não é verdade. Tudo que eu falei no vídeo precedente, eu mantenho, né? Esse negócio de generalizar que é o problema. Por que eu estou falando isso? Todo mundo viu, tem um vídeo aí viralizando, onde tem 2 ou 3 imbecis cometendo, fazendo aqueles coros racistas contra o Lukaku. E aí é aquela história, num estádio com 50 mil pessoas, se 2 ou 3 imbecis cometerem um ato de crime, seja violência, seja racismo, tem que ser punido. Ponto final. Daí a dizer que toda uma torcida é racista, ou que o clube é racista, passa bem longe, hein? Bem longe. Por que eu estou falando? Porque a Federação Italiana, esse vídeo não é um vídeo em relação à emissora brasileira, o jornalista que comentou, não, isso eu falei ontem. Isso aqui é uma resposta porque a Federação Italiana soltou uma nota após a partida, dizendo que condena todo tipo de racismo, etc, etc, etc. Muito bonito a atitude da Federação Italiana, mas ela não faz isso nos outros jogos dos outros clubes que têm atos racistas, e eu vou refrescar a memória de vocês. Antes de dizer o seguinte, que a própria Juventus já se colocou na frente, já mandou uma nota oficial para a Federação Italiana, dizendo que sim, que ela também condena o racismo e que já está averiguando através das telecâmeras para tentar a identificação desses 2 imbecis que fizeram o coro. São 2 que aparecem no vídeo, fazem questão de aparecer, a imagem não está muito boa, mas eles estão trabalhando já na investigação para identificar esses 2. E sabe o que vai acontecer? Eles não entram mais no Allianz Stadium, porque eu já vi muitas punições ali, não só de atos racistas, mas principalmente, e quando eu falo racismo, é geral, tá? Preconceito com religião, que eu vi no caso era religião. E mau comportamento, como por exemplo insultar a violência. Então a Juventus ela é a primeira a se pronunciar e já está, viu torcedor, na base da tecnologia tentando identificar quem fez, e esses caras não vão mais entrar no Allianz Stadium. Agora, não é porque 2 imbecis cometem um ato de racismo que você pode taxar o time de racista ou a torcida de racista. Isso vale para os jornalistas, tanto daqui como de lá, como principalmente a Federação Italiana querendo criar uma fama com a gente, como já criaram no passado. A Juventus é o time que rouba, é o time que tem bastidor, é o time dos mafiosos. Esse rótulo vocês não vão conseguir porque o assunto é muito sério e a própria Juventus é a primeira a se manifestar contra isso e repudiar isso. Agora, por que a Federação Italiana não soltou a mesma nota quando o Moise Kean, jogando contra o Cagliari, lá em Cagliari, o tempo todo que ele pegava na bola vinha aqueles coros racistas, aí ele faz o gol, ele faz assim, ele não abre a boca, ele não fala nada, ele faz assim com as mãos, e a torcida amplia o coro. Não teve notinha repudiando. Ao contrário, o punido foi o Moise Kean. Vou repetir, o punido foi o Moise Kean. Então veja como a federação ela está contra a Itália, contra a Juventus. Os outros que cometem um ato de racismo, que também você não pode generalizar, 2 ou 3 imbecis das outras torcidas, eles não soltam nota de repúdio, eles punem o jogador que vai na torcida.
Dois pesos, duas medidas, isso tem nome, dois pesos, duas medidas. Tirando um pouco a Juve de lado, né? Eu acabei de falar que a Juventus é a primeira a se manifestar, fazendo nota de repúdio, e não só a nota com a ação, porque não adianta fazer notinha. Ela está investigando e vai punir esses dois imbecis que fizeram coro racista após a partida. Coisa que não acontece nos outros clubes. Nenhum outro clube da Itália, quando tem esse tipo de coisa, procura ir atrás, procura ver as câmeras e investigar. Nenhum. Por exemplo, Internazionale e Napoli no San Siro, na época que o Koulibaly ainda jogava no Napoli, foi expulso, e aí veio aquela enxurrada, né? Aquele coro em cima do Koulibaly. E aí ele ficou bravo, foi lá para a torcida. A Inter não foi atrás para saber quais daqueles torcedores, tudo bem que era um coro, mas a Inter não foi atrás. Nem nota soltou de repúdio. Eu refresco a memória de vocês. Por falar em San Siro, o Kostic e o Vlahovic, o tempo todo sendo chamado de zíngaro, que é uma ofensa para um cara que é estrangeiro, associando ele à imagem de um cigano. Não aconteceu nada. O próprio Vlahovic em Firenze não foi só o torcedor ultra, foi todo o estádio de Florença pegando no pé dele, inclusive desejando a morte dele. Não aconteceu nada. Isso para não falar do Matuidi, que cansou de ter coro contra ele, e do Quadrado, nosso personagem do último jogo, Quadrado. Nunca a federação se manifestou em nada. Mas ontem, e não por acaso ontem, ela solta essa nota para passar qual imagem? Para passar a imagem de que a Juventus é um clube racista. Nós abominamos qualquer coisa de racismo, tentando generalizar o negócio. E isso é um assunto muito sério. Mas eles não conseguiram e não vão conseguir nunca fazer isso. Mas nunca. Porque, como eu disse, a própria Juventus é a primeira, ela se colocar na frente, é a primeira a condenar esse tipo de coisa. Se você que estiver vendo o vídeo um dia tiver a oportunidade de ir à Itália e fazer o tour do Allianz, conhecendo a sala de troféus, o gramado, vocês vão entender o que eu estou falando. Vai gente do mundo inteiro, torcedores do mundo inteiro, muitos da África, vão lá ver o tour. Aí vocês vão entender o quanto a Juventus ela é totalmente limpa nessa história. Se tem uma coisa que a gente não pode ser taxado é de racista. Como eu disse ontem e repito, o branco que abraça o preto. Está na letra do hino. Então não adianta a federação querer colocar um cartaz para criar uma imagem de uma tifoseria inteira, de uma torcida inteira. Repito, 3 ou 4 imbecis, 5, 10, 20 imbecis. Isso é geral, qualquer jogo, qualquer estádio, qualquer torcida. No meio de 50 mil. Fez, é fácil. Identifica e pune. E basta. E não coloca isso como generalizar. E não coloca isso como fosse toda a torcida da Juve. Dito isso, para finalizar o vídeo, por que eu falei que tem a ver com Gravina, com a notícia do Gravina? Porque a federação está contra a Juve. Por isso que ela solta a nota contra a torcida e contra a Juventus. E nos outros clubes ela nunca soltou. E o Gravina acaba de ser colocado na vice-presidência da UEFA. O Ceferin foi confirmado como presidente da UEFA e o Gravina colocado como eleito, aspas, como vice-presidente da UEFA. Muito bem. Vários vídeos que eu fiz, é só vocês olharem aí, dizendo que os dois estavam sempre juntos. Tá aí. Né? Não é um machismo por achismo. A gente procura olhar 360 graus o futebol europeu e o futebol italiano na medida do possível. Mas eu não esperava ele na vice-presidência. Eu sabia que tinha uma cadeira garantida dele. Até falei recentemente nos vídeos da Itália que ele não está nem aí com a seleção, com a Nazionale, porque depois da conquista da Euro tinham prometido para ele, ele já tinha uma cadeira na UEFA. O que eu não imaginava é que ele seria
vice-presidente. E aí vamos ao que interessa para finalizar o vídeo. 10 minutos já tá bom demais. Alguma coisa pode piorar para a Juventus porque você juntou o capeta e o demônio que odeiam a Juventus nesse momento? Depende. É muito simples. Primeiro que o Gravina vai ter que agora ter suas atenções na Europa, não na Federação Italiana de Jogo Calcio. Isso tem um lado bom, ele se afastar da Federação Italiana. Depende tudo da Juventus. Repito o que eu falei recentemente. Abandona a Superlega, que a Superlega não foi criada, mas ela existe ainda ali no papel, Juve, Real e Barcelona. Abandona de maneira oficial a Superlega, e aí no caso é o Ferreiro, presidente, que tem que fazer isso, que a Juventus não vai sofrer nenhuma retaliação. Estou garantindo para vocês, nenhuma. Mas para isso precisa oficialmente se retirar da Superlega. Se eu fosse você, presidente Ferreira, eu sei que você não vai ver esse vídeo, óbvio, mas é para o torcedor juventino ficar mais tranquilo. Se eu fosse você, eu retirava esse negócio da Superlega por um motivo muito simples. Claro que a gente tem que ver os nossos interesses, uma liga mais forte onde envolve a Juventus, que tem uma das maiores torcidas do mundo. Mas não se faz negócio com o Real Madrid. Se junta com o time da Premier League e faça a Superlega. Não se junte ao demônio, nesse caso. Não se faz negócio com o Real Madrid. Então, vamos olhar o nosso umbigo para voltar a vencer, inclusive na Europa. Sempre força Juve, fino alla fine, dá um like no vídeo. E eu termino dizendo que racismo é crime. Tá com a camisa do Juventus, cometeu racismo. Tem 50 mil juventinos, tem um idiota lá, preso, cadeia. Falei do juventino porque eu não vejo cor de clube. É crime. Independente da camisa, é crime. Porque jornalistas italianos não falam dos seus torcedores que cometem também atos racistas. Eles apontam o dedo só para aqueles que têm a camisa listrada de branco e preto. E aqui não. Cometeu racismo. Prisão. Cadeia. Mesmo que seja juventino. Agora, 1, 2 ou 3 não respondem, nunca vão corresponder a toda a tifoseria juventina. Eu sou torcedor da Juve. E racista não passa nem perto de casa. Dá um like, fino alla fine. E eu não vou desejar boa sorte pro Gravina na UEFA.